das figuras mais tremendas do mundo da profecia, tanto do Antigo como no Novo Testamento. Ele é incomparável, ele é o representante ou representativo da profecia. E tanto é que ele, como representante da profecia, e Moisés, representante da lei, estavam no Monte da Transfiguração com Jesus e os seus apóstolos. Isso para mostrar que Jesus era o cumprimento da lei e o cumprimento das profecias. Em Jesus, a promessa estava se cumprindo a respeito do Messias de Deus. Então Elias é uma figura tremenda da profecia. Ele aparece de repente na história. Aqui ele surge dando uma primeira palavra ao rei Acabe. Acabe era filho de um rei, um horrível rei, mau, perverso. E Acabe não ficou pior do que o pai. E para acrescentar mais aos seus pecados, ele se casou com uma mulher terrível. O casamento pode ser uma coisa terrível. Se você fugir do propósito de Deus, você entra pelo cano no casamento. E então, ele fez um casamento com Jezabel. Esta mulher era do diabo. Ela era uma mulher terrível, injusta, imoral. Ela era altamente destrutiva. O que ela não tinha, ela tomava pela força. E ela era 3 vezes pior ou 10 vezes pior do que Acabe. Ela era tão ruim que ela passou a história bíblica como representante de tudo aquilo que é imoral e mal. Então, irmãos, o Elias surge na história de Acabe assim. De repente, ele vem lá de Gileade, de Tisbe, e ele confronta o rei Acabe, e ele faz uma profecia, e ele diz: olha, Acabe, eu quero dizer, estou diante de ti, mas nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos seguintes, segundo a minha palavra. Então, por 3 anos e 6 meses não choveu. Só choveu quando Elias disse: vai chover. Lembra disso? E quando ele fez a profecia da chuva, ele estava onde? Ele estava no Monte Carmelo. Depois de haver confrontado os profetas de Baal, ele se ajoelha e começa a orar, e manda o seu moço olhar e diz para ele: o que você está vendo? Ele diz: nada. 2ª vez, nada. 3ª vez, de vez uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Ele está bem. Ele foi e avisou para Acabe: corre, porque vai chover. Então ele era um profeta deste tipo. Entrou na história para dar conserto ao reino do norte, que estava se deteriorando rapidamente sob o comando de Acabe, por força também de Jezabel. E é interessante que Elias, ele era um homem que surgiu na história sem medo. Ele confrontava reis, reinos, povos. Ele entrou na história como um profeta confrontador. E mais do que isso, ele entrou na história de Israel do norte para chamar Israel ao arrependimento. E ele então marca a vida da profecia de uma forma muito extraordinária. E se torna a figura representativa do mundo profético. Foi o segundo homem a ser arrebatado
porque ele andou com Deus. Agora, o que temos de importante na figura histórica deste tremendo profeta de Deus, que nos serve de modelo, de bênção, de inspiração, e é citado em O Mundo do Novo Testamento para ser imitado? Primeira coisa, ele era um homem, um profeta de Deus, com uma tremenda visão dos acontecimentos do seu momento histórico. Ele, porque andava com Deus, tinha um claro entendimento sobre os elementos que operavam a destruição do seu povo. Ele estava muito incomodado com a situação do norte, por causa do procedimento de Acabe. E no seu primeiro confronto com Acabe, depois que ele fala sobre a chuva, o seu segundo encontro com Acabe foi uma coisa muito interessante. O Acabe tinha um comandante chamado Obadias, era o seu mordomo principal. E esse Obadias, num tempo passado, ele havia protegido mais de 100 profetas da morte. Ele os protegeu, ele os escondeu numa caverna para que Jezabel não os matasse. E Acabe chama Obadias e diz: olha, eu quero que você vá encontrar o Elias. Ele diz: mas meu senhor, encontrar o profeta Elias? Eu quero Elias. Por quê? Porque a seca estava assolando Israel do norte. Os animais estavam morrendo de sede, já não havia água no reino, em parte nenhuma. E Acabe procurava água, não achava. O Obadias estava procurando água. Ele diz: mas eu quero que você vá encontrar o Elias. Ele diz: misericórdia, encontrar o Elias. Ele já havia mandado, e 2 dos comandantes já haviam sido mortos a fogo pelo profeta Elias. Vieram os comandantes e conversaram com Elias. Ele disse: se eu sou homem de Deus, vai cair fogo do céu e vai queimar com seus soldados todos. E todos foram incendiados. E Obadias sabia disso. Ele disse: vou entrar numa fria não, fogo. E ele disse: meu Deus, como é que eu vou fazer para sair dessa? Mas ele encontra Elias. E ele encontra Elias, estando Obadias, diz o verso 7 do capítulo 18, já de caminho, eis que Elias se encontra com ele, se encontrou com Obadias. Reconhecendo Obadias, prostrou-se com o rosto em terra e disse: és tu, meu senhor Elias? Respondeu ele: sou eu. Vá e dize ao teu senhor: eis que aí está Elias. Porém Obadias disse: em que pequei para que entregues teu servo na mão de Acabe e ele me mate? Tão certo como vive o Senhor teu Deus, não houve nação nem reino onde o meu senhor não mandasse homem à tua procura, dizendo: eles, aqui não está. Fazia jurar aquele reino e aquela nação que te não haviam achado. Agora tu dizes: vai e diz ao teu senhor: eis que aí está Elias. Poderá ser que, apartando-me eu de ti, o Espírito do Senhor te leve e não sei para onde, e vindo eu a dar as novas a Acabe, e não te achando ele, me matará. Eu, contudo, teu servo, teu servo, temo ao Senhor desde a minha mocidade. Acaso não dissera meu Senhor o que fiz quando Jezabel matava os profetas do Senhor, como escondi 100 homens dos profetas do Senhor, de 50 em 50, numas covas, e os sustentei com pão e água?
Agora tu dizes: vai e diz ao teu senhor, eis que aí está Elias, ele me matará. Disse Elias: tão certo como vive o Senhor dos exércitos, perante cuja face estou, deveras hoje me apresentarei a ele. Ótimo, promessa tua, lá vou eu. Então Obadias encontrou-se com Acabe e lhe disse, e lhe anunciou, e foi Acabe ter com Elias. Vendo-o, disse-lhe: és tu, pai? Acabe vendo-o, disse-lhe: és tu, perturbador de Israel? Respondeu Elias: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu, a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste os Baalins. Agora, pois, manda juntar a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal, e os 400 profetas do poste ídolo que comem na mesa de Jezabel. Eu quero um encontro com eles no Carmelo. Muito bem. És tu perturbador de Israel? Ele diz: não eu, mas tu perturbas. E a perturbação nasce do fato de você ter abandonado os mandamentos do Senhor e voltado para a idolatria, cara. Você tem adorado Baal, ele é o Deus de Jezabel, e você tem adorado, e a idolatria, o seu mau governo, tem trazido ruína para o povo. É assim mesmo, irmãos. Um mau governo traz ruína para o povo fica desorientado, o povo não tem norte, não tem bússola, não tem para onde ir, não tem em quem crer, não tem em quem depositar a sua confiança. Nada pior para uma nação do que um mau governo. Nada pior para uma nação do que maus homens ou mulheres governando. E Acabe e Jezabel estavam trazendo a destruição por causa da sua rejeição de Deus. Quando um povo rejeita Deus, ele cava para si a ruína, a miséria, o desespero. Elias sabia que a idolatria de Acabe, as suas maldades, as maldades de Jezabel. E Jezabel era o tipo da mulher que, quando ela não podia alcançar uma coisa a preço do dinheiro, ela mandava matar o possuidor e ficava com a coisa. Era perversa, altamente pervertida e perversora. Mas Elias os confronta. Segunda coisa, ele permanecia diante dos grandes e os repreendia de forma imperativa e sem nenhum temor. Tudo na vida deste grande profeta se resume em glorificar, em engrandecer, em honrar o nome do verdadeiro Deus. Certa feita o Senhor disse a ele: Elias, dispõe-te, desce para encontrar-te com Acabe, rei de Israel, que habita em Samaria. Eis que está na vinha de Nabote, aonde desceu para tomar posse dela. 2 Reis 21, 18, 23. E ele Deus continua a dizer a Elias que ele fosse lá, porque Acabe já estava tomando posse da vinha de Nabote, porque Jezabel o havia matado. E lá ele chega e ele confronta Acabe. Ele diz: olha, Acabe, pelo que você fez a Nabote, porque tomaste a tua herança através de Jezabel e o mataste, a ruína virá sobre a sua casa, não haverá homem mais na sua casa que governe. Você morrerá na ruína, Acabe, não há esperança para você. E mais uma coisa, Acabe: Jezabel será comida pelos cães. Ele, irmãos, era um profeta destemido de Deus. Contra o mal ele não media palavras de poder, ele confrontava. Além disso, ele foi um intercessor incomparável e a toda prova. Ele não somente sabia orar,
mas sabia que a oração funcionava, e sabia que a sua oração tinha poder diante de Deus, e que a sua oração fazia sentido. Vocês querem ver um quadro? Ele chegou em Serepta. Lá estava uma viúva que o Senhor separou para sustentá-lo. E Deus vem para ele e diz: Elias, dispõe-te e vai para Serepta, que pertence a Sidom, lugar estrangeiro, e demora-te ali, onde ordenei a uma viúva, mulher viúva, que lhe dê comida. Então ele se levantou e se foi a Serepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho de cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês, aqui, apanhei 2 carpos e vou preparar o resto de comida para mim e para o meu filho, comê-lo-emos e morreremos. Elias disse: não temas, vai e faz o que disseste, mas primeiro, faze dela para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora, depois farás para ti mesmo e para o teu filho. Já pensaste? Mulher faminta, filho faminto, punhado de farinha, e diz: vai lá e faz um bolo para mim. Ele sabia que só dava um pequeno bolo, ele diz: faz para mim. Profetinha egoísta, né? Hein? O que vocês acham? Só um pedaço de pão, eu tomo do faminto e como. E aí? Ele diz: faz isso. Por que ele faz isso? Porque primeiro ele come. Foi só para ser o primeiro? Não. Ele estava levando a mulher a um teste de fé. Se a mulher embarcasse na fé profética, ela seria salva. O problema nosso, gente, é embarcar na palavra profética, na fé profética, naquilo que o profeta do Senhor diz. Você diz: o problema é o profeta do Senhor. Esse é o nosso grande problema hoje. Porque o que tem de profeta mercantilizando a palavra hoje não é brincadeira. Outro dia, numa loja, entrou um casal e eles fizeram a profecia para a dona da loja. E depois da profecia pediram dinheiro para ela. Ela disse: não dou não. Jogaram praga nela, mas não pegou, porque não eram profetas de Deus. A mulher vai lá, faz um bolo, traz para o profeta, ele come. E o que aconteceu? Ele diz: porque assim diz o Senhor teu Deus, o Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não fartará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Quando a terra produzir, a sua farinha vai acabar. Mas aí você já tem o que vai nascer. E assim ele sustentou aquela mulher durante todo o período de seca. Isso é uma questão de confiar na palavra do verdadeiro profeta de Deus. Isso é importante, irmãos. Muito importante para nós hoje que estamos na igreja, que sabe que tem de viver pela fé, sabe que a palavra profética traz vida, sabe que a palavra profética traz restauração. Numa igreja que sabe que a palavra profética é verdadeira e que ela funciona, mas a igreja não consegue andar paralelamente com a sua fé nestes fatos. Ela fica sempre para trás.
ela fica sempre com o pé atrás. E por quê? Porque há muitas decepções. Mas nós precisamos avançar no mundo da nossa fé para aprender a discernir quem é quem no reino dos céus. Como aquela mulher discerniu que Elias era o grande profeta de Deus? Foi um ato de fé. Mas Deus deve ter colocado realidades no seu coração para que ela cumprisse a sua palavra. Mas eu disse para vocês que ele era um homem de oração, um homem de intercessão. Quando ele está na casa da viúva, o que acontece ali? Vocês sabem? O filho dela adoeceu e morreu. E ela vem com Elias. Ela procura Elias. E ela disse para Elias: depois disto, adoeceu o filho da mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou tanto que ele morreu. Então disse ela a Elias: que fiz eu, ó homem de Deus? Vieste a mim para trazeres à memória minha iniquidade e matares o meu filho? Ele não discute com ela. Ele pega o menino nos seus braços, tomou nos seus braços e o levou para cima ao quarto que era dele, onde ele mesmo se hospedava, e deitou o menino em sua cama. Então clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, também até a esta viúva com quem me hospedo afligiste, matando-lhe o filho? E estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que faça a alma deste menino tornar a entrar nele. O Senhor atendeu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa e o deu à sua mãe e disse: vê, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora. Agora vê, nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Aleluia! Aleluia! Ressuscitou o filho da mulher, orou. E que oração, hein? Às vezes a gente vai orar para alguém e fica: manda fogo, Senhor, não demora, Senhor, corre, Senhor, e agora? Ora, e nada acontece. Uma vez chegou um menino para mim e disse: pastor, nós oramos a noite inteira expulsando um demônio, amanhecemos o dia cansados, desesperados, e o demônio rindo de nós. É assim. Pedimos, mas segundo Tiago, não pedimos com fé, ou pedimos para nosso prazer, para nossa alegria. A oração não funciona assim. Deus não nos dá os seus bens para gastarmos no nosso prazer. Sabe, irmão, nós precisamos começar a pensar em primeiro lugar no reino, na sua justiça. Agora, mas Elias também tinha um problema. Vamos ver agora uma fraqueza de Elias. Lá no Monte Carmelo, Elias combateu toda a corja de Baal, todo mundo. Ele destruiu Deus Baal, jogou Baal no lixo, gozou do Baal, fez pouco do Baal, enrolou Baal e deu nó cego. Ele desafiou os profetas, ele riu na cara dos profetas.
quando os profetas estavam lá orando para Baal mandar fogo, recortando os seus corpos e andando, mancando para o Baal fazer alguma coisa, ele disse: fala mais alto, talvez o Baal esteja passeando, dormindo, descansando, fale mais alto, ele é Deus. E eles oraram das 9 até às 3 horas da tarde, quase 3 horas, e nada. Ele disse: bem, agora eu vou orar. Às 3 horas era a hora de oração, era a hora da intercessão, e ele disse: agora eu vou fazer o seguinte, o meu altar está prontinho, o bezerro já está morto, agora eu quero que molhe esse altar, 1, 2, 3, 4 vezes, pode molhar, até que a água ensopou tudo aquilo. E Elias orou 1h30, foi isso? Nada. Ele tomou a palavra e disse: já que é minha vez, vou orar. A água já foi jogada aí, e então agora eu vou orar. E ele fez uma oração muito curtinha, uma oração, gente, que não durou 1 minuto. Ele disse: Senhor, eu sou teu profeta, e agora eu estou te pedindo, manda fogo para consumir tudo. E quando ele fez amém, a água veio, levou tudo, queimou tudo, secou o lugar. Glória a Deus, aleluia. Por que Elias faz isso? Por que ele manda molhar o altar? Para ninguém dizer: mas você teve uma faísquinha secreta lá. Não tinha jeito de pegar fogo secretamente naquilo, não. Aquilo estava ensopado. E naquele dia, ele saiu vitorioso daquele monte. Ele matou todos os profetas de Baal. Aleluia. Ninguém idólatra vivo. Matou todo mundo. Desceu do monte. Quando ele chega no monte, lá embaixo, e vem a chuva, ele está caminhando e Jezabel mandou uma ameaça para ele. Vai lá e diz Elias que eu farei a ele muito pior do que ele fez com os profetas de Baal. E sabe o que aconteceu quando Elias ouviu isso? Ele entrou no deserto, caminhou, cansou-se, parou e disse: ó Senhor, eu estou cansado, não quero mais viver, eu não sou melhor que meus pais, eu estou nessa luta terrível contra a idolatria no teu reino, no reino do teu povo. Senhor, eu não sou melhor que meus pais, mata-me, leva-me, não dá para aguentar, porque só eu fiquei. Os teus profetas são eu, e do teu povo não veio ninguém. Deus diz: para lá, Elias, você está desanimado. Quando a gente é ferrado pelo desânimo, a gente perde a visão, Elias. Aguenta a mão, meu servo. Porque, só para princípio de conversa, eu tenho 7.000 que ainda não dobraram os joelhos a Baal. Além disso, Elias, o teu ministério não terminou ainda. Tá bom. E ali, Deus alimenta Elias, naquele quadro de desânimo total. Deus manda trazer comida para ele, ele come, depois come outra vez, diz que ele comeu. Acho que Deus mandou uns bifes bem bons para ele, né? Deus é caprichoso. Quando faz bife, pensa que tem nervo, não tem nada. Carne boa, de primeira, hein, irmão Ávila? Cada uma chuleta de boi que faz. Ele comeu ruim
e alimentou-se com a força daquela comida. Ele caminhou 40 dias até o monte. Que monte era? Horebe, monte de Deus. Chegou lá por meio de Jezabel, sabe o que ele fez? Ele, uma caverna. Deus chegou na porta da caverna e disse: Elias, sai, Elias, vem cá. Diz que deu um vento forte, uma tempestade. Elias não estava lá, trovões, relâmpagos. Deus não estava nos relâmpagos, não estava na tempestade, no vento forte. Mas aí veio uma brisa suave. E veio uma voz e disse: Elias, olha, Elias, eu ainda tenho muito para você fazer. Vai. Você vai agora, você vai ungir lá em Damasco. E depois nós vamos conversar, Elias. Mas você ainda tem um trabalho para fazer. E ele foi. Sabe, irmãos, ele era um homem, diz Tiago, sujeito. Tiago 5,17, sujeito às mesmas paixões que nós. Mas orou e não choveu. Orou outra vez e choveu. Assim também Tiago diz: vocês podem orar e as coisas vão acontecer. Mas como? Porque Elias, meus amados irmãos, estava no centro da vontade de Deus. Elias era um intercessor que intercedia com certeza que Deus responderia, porque ele estava no centro da vontade de Deus. Deus o encoraja. Deus é assim, irmão. Às vezes a gente briga uns com os outros, mas Deus não faz isso. Ele nos encoraja. Ele tem feito isso comigo tantas vezes. Às vezes eu estou pedindo misericórdia e pedindo a Deus assim: não dá mais para ir. Ele diz: para lá, aí dá um caminhozinho para você, aguenta a mão, eu vou lhe abençoar. Senhor, agora eu estou numa situação muito difícil. E aí de repente Deus faz as coisas e torna possível aquilo que não era possível. Irmãos, vocês sabem, pastor sempre luta com um problema: finanças. Por isso que muitos pastores fazem negociatas, por causa das provas financeiras. Eu já fui provado. Eu já fui tão provado que eu tinha que vender o almoço para comprar a janta. Já passei tanto aperto que pastora Neuza não tinha roupa mais para vestir. E eu tinha só um terno, que eu já disse para vocês, o brilho celeste. Mas vocês sabem, nos últimos, o meu cativeiro acabou. Por favor, não pense que eu estou rico, não. Mas eu estou conseguindo um milagre. Tem um apartamento? Estou reformando o apartamento. Ele está tão bonito, né, pastor? Que a pastora está custando a não ir para lá logo. A mês que vem nós vamos. Não vamos não, porque eu não estou querendo sair da casa. Ela quer ir para o apartamento e eu não quero sair da casa. Que coisa difícil. Então, irmãos, mas Deus é zeloso, Ele é tremendo. Elias experimentou isso na sua vida. Sabe, Elias divisava um Deus Todo-Poderoso. Ele servia o Deus Todo-Poderoso. Ele, irmãos, apesar de dizer: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos Exércitos, e os israelitas quebraram a tua aliança, os teus altares, eu sou o único. Ele errou quando fez este cálculo, quando falou assim com Deus. Mas havia uma coisa no coração de Elias: ele era um profeta determinado, ele tinha um compromisso inteiro com Deus. Ele era determinado na sua busca de Deus, ele era determinado na busca do reino de Deus, ele era determinado a fazer Israel triunfar sobre a idolatria,
Ele tinha determinações tremendas na sua vida. Ele não deixava por menos servir a Deus para ele, profetizar em nome de Deus, profetizar com seriedade, era o alvo do seu coração. Agora, ele estava sempre pronto a obedecer. Em sétimo lugar, ele não abria mão da obediência. Ele fazia o que Deus determinava em Israel, e ele sabia que Deus estava agindo no meio do seu povo. É interessante, irmãos, quando Acasias, rei de Israel, caiu de uma escada do seu quarto no palácio em Samaria e ficou muito ferido, ele enviou, vejam vocês, ele enviou mensageiros para consultar a Baal-Zebubi, deus de Ecrom, para saber se ele se recuperaria. O anjo do Senhor disse a Elias o tisbita: vá, encontre-se com os mensageiros do rei de Samaria e pergunte a eles: acaso não há Deus em Israel? Por que vocês vão consultar a Baal-Zebubi, deus dos Ecrons, deus de Ecrom? Por isso, assim diz o Senhor, vosso Deus: não se levantará mais o rei da sua cama, ele morrerá. E Elias foi embora. Quando os mensageiros voltaram ao rei, ele lhes perguntou: por que vocês voltaram? Eles responderam: um homem veio ao nosso encontro e nos disse: voltem ao rei que os enviou e diga-lhes: assim diz o Senhor, acaso não há Deus em Israel? Porque você mandou consultar a Baal-Zebubi, deus de Ecrom. Por isso você não se levantará mais dessa cama e certamente morrerá. O rei lhes perguntou: como era o homem que os encontrou? E eles disse, e eles responderam: ele vestia roupas de pelos e usava cinto de couro. O rei concluiu: era o tisbita Elias. Em seguida mandou um oficial com 50 soldados procurar Elias. O oficial o encontrou sentado no alto de uma colina. Ele disse: homem de Deus, o rei ordena que tu desças. Elias respondeu ao oficial: se sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma você e seus 50 soldados. E desceu fogo no céu e consumiu o oficial e seus soldados. Depois disso, o rei enviou outro oficial com mais 50 soldados. E ele disse a Elias: homem de Deus, o rei ordenou que tu desças. Imediatamente respondeu Elias: se sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma você e seus 50 soldados. De novo, fogo de Deus desceu do céu, consumiu o oficial e seus soldados. Então o rei enviou um terceiro oficial com outros 50 soldados. O oficial subiu um monte, caiu de joelhos diante de Elias e implorou: homem de Deus, tem consideração por minha vida e pela vida desses 50 soldados teus servos. Sei que desceu fogo do céu, consumiu os 2 primeiros oficiais com todos os seus soldados, mas agora tem consideração por minha vida. O anjo do Senhor disse a Elias: acompanhe-o, não tenha medo dele. Então Elias se levantou, desceu com ele e foi falar com o rei. Ao chegar, disse ao rei: assim diz o Senhor, acaso não há Deus em Israel? Por que você mandou consultar Baal-Zebubi, deus de Ecrom? Por isso não se levantará mais dessa cama, certamente morrerá. Acasias morreu conforme a palavra de Elias, a palavra do Senhor anunciada por Elias. Como não tinha filhos, Jorão foi o seu sucessor. No segundo ano do reinado de Jorão, rei de Judá, filho de Josafá. Mas aí, Elias tinha suas fraquezas, tinha as suas forças, os seus segredos proféticos,
Mas há uma coisa tremenda sobre este homem. Querem saber? Ele foi arrebatado, sem passar pela morte. E aí eu fico pensando, será que este é um privilégio só de Elias? Por que não acontece mais? Porque não há mais Elias. E o outro sim, este era o plano de Deus para Elias. Hoje nós estamos vivendo num mundo diferente, que exige uma tomada de posição nossa. Elias viveu num mundo muito custoso. Nós também vivemos. Semelhantemente a ele, Deus tem nos dado todos os privilégios que deu a Elias. Aliás, Elias só viu o Redentor porque esteve na transfiguração com Jesus. Ele não experimentou a salvação vinda da cruz. Sabia que ia acontecer, mas não experimentou, mas nós experimentamos. E a redenção na cruz traz-nos privilégios maiores do que os de Elias. Se você quer um milagre na sua vida, de uma vida transformada, de uma vida para a glória de Deus, de uma vida que tenha sentido a despeito de qualquer pressão que vier sobre você, tome uma posição com Deus. Decida servir a Deus de verdade. Não se preocupe com o que vai acontecer, porque se você andar com Deus, Deus vai defender você. Deus andará com você. Deus te protegerá. E se você estiver interessado naquilo que Elias estava interessado, você verá a glória de Deus manifestar-se no seu ministério. E olha que eu estou dizendo ministério. Assentado nestes bancos estão homens e mulheres que têm ministério e que só não estão funcionando esses ministérios porque vocês não querem ainda, não determinaram a fazer isso. Mas o dia que vocês decidirem, vocês vão ver o que vai acontecer nesta Brasília, nesta Taguatinga. As coisas aqui vão mudar. Irmãos, o privilégio de crer não foi de Elias, é nosso também. Mas nós precisamos decidir ser homens e mulheres de Deus, viver para o agrado de Deus. Elias estava tremendamente decepcionado porque Israel havia se dado à idolatria. O que está acontecendo conosco? Qual é o problema da nossa vida? Eu pergunto isso sistematicamente a Deus. Aliás, eu tenho certos dramas que vocês não têm, porque eu me preocupo muito com o realizar de Deus aqui na terra. Mas ele só vai acontecer na medida que ele encontrar homens dispostos a se colocarem na brecha a favor da terra. A terra está sendo destruída por falta de intercessores. Toda a terra. Os intercessores mantêm a vida na terra, mantêm a vida dos homens, mantêm a correnteza da vida em curso. Precisamos de intercessores. Sabem de uma coisa? Se vocês querem ver a história de vocês mudarem, a história desta cidade mudarem, e a história desta igreja, a história desta cidade mudar, e a história dessa igreja mudar, corram para a oração, para o lugar de oração. Aprendam a ficar com Deus. Aprendam a dependência de Deus em oração, e vocês vão ver que as coisas vão mudar.
porque aconteceu com Elias. Amém. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé, vamos orar. Querido, baixa a sua fronte.